Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria e que prazer de nós separarmos este momento para nós estudarmos a lição da escola sabatina, para nós assim obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 27 de novembro de 2025, a lição 9 de hoje, ela tem como título A Terra Restaurada. E a lição de hoje ela está baseada nos livros de Jeremias, capítulo 24, versículo 6, Jeremias, capítulo 31, versículos 16, Ezequiel, capítulo 11, versículos 17, Ezequiel capítulo 28, versículo 25 e Ezequiel capítulo 37, versículos 14 e 25. E aqui nós observamos nesses textos, nesses capítulos e versículos, que o planeta Terra, que foi assim um presente de Deus para a humanidade, desde lá de Adão e Eva, e passando ali por Abraão e até a construção, né, do povo de Israel, eles receberam a terra em si como uma dádiva divina, sem que alguém merecesse alguma coisa, principalmente o povo de Israel, que era um povo realmente muito rebelde, e devido à sua rebelião contra Deus, eles perderam por um tempo, temporariamente, de morar nas terras que Deus havia dado para eles, e isso ocorreu assim em tempos assim diferentes, né? Como Israel era dividido assim em reinos, né? Por exemplo, o reino do norte, que foram levados lá cativos para a Babilônia numa certa época, né? E depois o reino do sul, que também foram para a Babilônia e que também perderam suas terras. Mas Deus, pelo seu amor, sua misericórdia, ele marca a volta desse povo para as suas terras, mas também marca uma posse de uma grande terra através de um remanescente que eles foram libertos ali do exílio da Babilônia. Quando Deus permite que os persas vencessem os babilônicos, né? E eles libertassem o povo de Israel, permitindo o retorno para suas terras. E assim também foi a promessa cumprida parcialmente ali após o exílio. Mas que tudo isto, algo seria restaurado muito maior quando todas as promessas, né, e as profecias que Deus dava, que apontavam para uma restauração por completo da terra através do Messias Jesus, que ele viria, que ele veio no tempo certo, e que a restauração seria completa da terra, e que também ela se ocorrerá após a segunda vinda de Cristo. E o cumprimento final dessa promessa, desse divino descanso de abundância e bem-estar para a terra prometida, ocorrerá na nova terra, na nova Jerusalém, onde ela estará livre do pecado, da morte e de suas consequências. E nesse sentido, como cristãos, nossa esperança se fundamenta na promessa de Jesus, de que ele voltará para a sua segunda vez, e que se aproxima esse momento, após um período de 1000 anos, onde todos nós iremos com Jesus passar na Nova Jerusalém, onde ele estabelecerá seu reino eterno da terra renovada, modificada, restaurada. E esse será o cumprimento final de todas as promessas relacionadas para a terra prometida. E o cativeiro da Babilônia foi um episódio assim marcante na história do povo de Israel, que foi caracterizado assim por um exílio
doloroso, né, difícil para o povo, mas o pior era que era enfrentar um período assim de um povo sem raízes, né, sem uma identidade. E ainda a promessa de seu relacionamento com Deus não estava condicionado nem limitado à posse física da promessa, né? E esse período crucial entre que ocorreu, né, foi no 586 a 538 antes de Cristo, que o povo de Israel foi cativo ali na Babilônia, onde Deus permitiu isto como uma forma didática que ele encontrou para educar seu povo rebelde. E Deus só concretizou a promessa a Israel quando eles se arrependeram de seus pecados e se voltassem ao Senhor com toda a sinceridade de seus corações. E assim o Senhor os trouxe de volta à sua terra de Jerusalém, acompanhado de um sinal de restauração. Ou seja, Deus, ele era o mesmo de sempre, um Deus fiel, com amor e bondade. E Israel, mais precisamente o reino de Judá, foi exilado na Babilônia devido a uma rebelião que eles fizeram contra Deus, onde eles cometeram idolatria, se apostataram, se uniram a nações idólatras, se apostataram, se afastaram do Senhor. E eles ignoraram os alertas que Deus dava e as demonstrações através dos profetas. E eles tiveram de ficar 70 anos de exílio sob as ordens de Nabucodonosor da Babilônia. E depois disso, quando eles sentiram as pressões ali do cativeiro, eles se arrependeram e foram libertos por Deus através de um decreto do rei Artaxerxes, né, que era o rei da Pérsia, que ele havia tomado ali a Babilônia, havia dominado o país que era maior do mundo na época, que os persas tomaram ali. E o livro de Esdras, assim como de Neemias, menciona esse domínio da Babilônia. Menciona que a autorização do retorno dos judeus aconteceria após essa invasão dos persas e a reconstrução de Jerusalém, e tudo profetizado por Deus, e assim Deus restaura a terra do povo de Israel. Entretanto, a promessa para Israel possuir a terra para sempre, ela era condicional. E Deus fala em Jeremias, capítulo 24, versículos 6 e 7, sobre esse povo exilado. E Deus diz o seguinte, olha o que Deus diz: porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra, e edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei, dar-lhe-eis coração para que me conheçam que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Que está lá em Jeremias 24, versículos 6 e 7. Aqui Deus promete, depois de muita desobediência do povo de Israel, que Ele é capaz de transformar as pessoas e transformar a terra também, desde que as pessoas queiram, capaz de dar um coração novo àqueles que se arrependem. E é o que Deus faz na vida das pessoas. Mesmo hoje, as pessoas se arrependem, Deus transforma a vida como Ele transformou a minha vida. E por isso que Ele, Deus, menciona nos livros lá de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 63 e 64, e Josué, capítulo 23, versículos 13, 15 e 17, onde ali aparece uma grande promessa de Deus, que ela é condicional, que é o recenseamento e prosperidade na terra por parte dos israelitas após o exílio. Mas Deus tinha algo que as pessoas deveriam observar: as suas leis, os seus mandamentos deveriam ser cumpridos. E os patriarcas do Antigo Testamento apontam profecias para uma restauração maior
que viria pelo futuro rei da linhagem de Davi, que diz lá em Isaías 9, versículos 6 e 7, e também Zacarias 9, e versículos 9 e 16. E finalmente essa promessa divina ocorreu na vida e na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, onde se realizou todas as promessas feitas para o antigo povo de Israel. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Romanos 15, versículo 8, ele nos diz algo tremendamente importante, onde Paulo diz: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, que está em Romanos 15, 8. É o apóstolo Paulo mencionando, né, de que Jesus é o verdadeiro restaurador de todas as coisas. Ele fala que Jesus nasceu judeu e se tornou ministro da circuncisão, e assim a salvação ela foi oferecida a judeus e gentios, e assim se deu assim para que o povo em si amasse um ao outro, nem que fosse judeu, nem que fosse realmente gentil, e que um pudesse servir ao outro. Embora esteja falando no Novo Testamento, ele não fala diretamente da terra prometida, todas as promessas a se realizarem nele, mas fala de um Deus, um Jesus que voltará após a sua segunda vinda. Ele restaurará todo o planeta Terra. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado, tem clamado para as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que Ele é o único, realmente, o mediador entre os homens e Deus. A salvação é somente através dele. E Ele, Jesus, quando você aceita Ele como Salvador e Senhor, Ele realmente, na sua segunda vinda, Ele voltará e levará a todas as pessoas para ir morar na nova Jerusalém, no céu, numa nova terra, onde após isso nós iremos passar 1000 anos. E durante esses 1000 anos, Jesus promete, após isso, restaurar todo esse planeta nosso aqui. E a Jerusalém, que nós estaremos morando lá no céu, ela voltará aqui para a terra, e a terra será purificada, restaurada. Vejam que promessa linda de Jesus para nós. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus pede que cada um de nós possamos estudar as Escrituras, obter sabedoria, obter conhecimento, para que realmente você seja uma dessas pessoas salvas para o reino dos céus. Que você, meu amigo e minha amiga, tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.